8 Reencarnated capítulo 29 Alexander ficou atordoado ao ouvir a última parte de seu discurso. Ele levou alguns segundos para se recuperar de suas palavras. Não, honestamente, ele não sabe como deve reagir nessa situação. Ele deveria estar feliz? Surpresa? Nenhum vem à mente, deixando-o completamente sem palavras. Ele apenas encarou por alguns segundos, processando o que ela acabou de dizer. Tentar ao máximo se tornar sua esposa adequada significa que ela aceitou a proposta. Ele agora entendia o que ela estava transmitindo, fazendo-o sorrir. Estou honrado, Alexander colocou a mão em seu peito. Também farei o meu melhor para me tornar um marido adequado para você. Juntos, nos tornaremos o novo pai e mãe do Império da Rutênia. Sophie sorriu com isso. Obrigado. Então o clima ficou silencioso mais uma vez, pois os dois não sabiam como as coisas deveriam seguir. Foi estranho que eles apenas se encarassem por alguns minutos, provavelmente relembrando as decisões que tomaram. Alexander foi o primeiro a quebrar o silêncio quando uma ideia surgiu em sua mente. Sua história de infância é muito parecida com a minha. Eu também tenho coisas que quero seguir. O que é? Embora as pessoas já me rotulem como sendo um. Alexander sentiu um nó na garganta ao compartilhar um fragmento de seu passado embaraçoso. Playboy, por exemplo. Dizendo que Alexander estremeceu em antecipação. Certamente, Sophie reagiria a isso. Mas para sua surpresa, Sophie perguntou sobre algo inesperado. O que é um Playboy? Alexandre piscou 2 vezes. Ela não sabe o que significa um Playboy. Como ela poderia? Oh, provavelmente por causa de sua vida protegida como uma aristocrata. Nesse caso, não há como ela saber as tendências fora de sua bolha. Ele nunca teve tanta sorte antes. É bom que ela não entenda o que isso significa e é melhor mantê-lo assim para preservar sua reputação e dignidade como um príncipe imperial. Está tudo bem, não importa de qualquer maneira, Alexander evitou e continuou. Bem, o problema é que você compartilhou sua história de infância comigo. Com isso, pude entender e saber muito sobre você. Eu acho que é apropriado que eu compartilhe o meu. Durante a minha infância, adoro brincar, não seguir as ordens do meu pai, não ouvir as lições do meu tutor real e estar sempre quebrando as regras. Achei cativante que nós dois compartilhamos muitos pontos em comum. Mas em termos de paixão, é aí que nossas semelhanças divergiram. Você adora desenhar e pintar enquanto eu adoro construir coisas. Você pode não saber sobre isso, mas eu sou um excelente engenheiro. Engenheiro? Sophie repetiu. Isso não é uma profissão? Sim, descobri que gostava disso quando aprendi sobre isso nos livros. Especialmente aqueles que estão entre nós ainda não conseguiram entender o funcionamento interno disso. Por exemplo, como a eletricidade produz luz, como os carros se movem, como uma aeronave voa, como edifícios altos foram construídos e muito mais. Eu me imagino criando coisas maravilhosas que transformarão o mundo como o conhecemos hoje. Ele fez uma pausa e olhou para a lua brilhando intensamente no céu noturno. Algo como mandar um homem à lua. É um sonho que desejo realizar antes de morrer. No passado, esse sonho foi realizado graças ao seu programa espacial. Ele apenas pensou que soaria legal para Sophie se ela ouvisse isso. Mas a expectativa é maldita. Enviar um homem à lua. É mesmo possível? Sophie inclinou para o lado, intrigada. Claro, respondeu Alexander com confiança. No passado, nós, humanos, não acreditávamos que os homens pudessem voar no céu. Mas depois de séculos, finalmente criamos uma máquina que nos permite voar. Pode parecer impossível agora, mas nas próximas décadas será possível. Embora a ideia tenha surgido do nada, Alexander está confiante de que será capaz de criar um foguete que lhe permitirá enviar um homem à Lua. É possível, ele apenas terá que desenvolver novas tecnologias primeiro usando a tecnologia pré-Guerra Mundial II. Ele já tem um plano para o que vai apresentar e trabalhar para subir. Assim que voltar para a Rutênia, ele começará a trabalhar em seu plano junto com seu governo recém-eleito. Estou ansiosa para vê-lo, disse Sophie, sorrindo ao ouvir sobre seu ambicioso objetivo. Então, vamos voltar para o palácio?
Tenho certeza de que eles estão procurando por nós, especialmente minha irmã. Alexander riu. Eu concordo. Sophie assentiu. Vamos em frente então. Ela se virou e se afastou, apenas para parar depois de alguns passos ao perceber que Alexander estava andando ao seu lado, como um casal faria. Ela não se importou nem um pouco, pensando que era normal que eles voltassem ao palácio juntos após o pedido de casamento. Eles caminharam de volta para o palácio em silêncio, ambos pensando profundamente sobre o que aconteceu esta noite. Quando Sophie finalmente concordou em se casar com Alexander, eles só precisam anunciar isso ao pai dela, o rei da Baviera. Ao se aproximarem do palácio, Alexandre se deparou com figuras familiares paradas na entrada do palácio. Eram Roland e Ana. Irmão, onde você foi? Eu estava procurando. Ela parou quando viu uma garota ao seu lado. Era a mesma mulher com quem seu irmão dançou. No entanto, antes que ela pudesse perguntar sobre sua identidade, Alexander a cumprimentou. Olá, Ana. Você estava esperando por mim, certo? Que tal eu cumprir minha promessa a você? Ao invés de ficar feliz por seu irmão ter realizado seu desejo, a Ana pressionou seu irmão fazendo perguntas. Quem é ela? Ana perguntou enquanto olhava para Sophie. Alexander engoliu saliva antes de responder a sua pergunta. O nome dela é Sophie, princesa da Baviera e futura rainha do Império da Rutênia. Após a apresentação, Sophie se ajoelhou ao nível de Ana e sorriu calorosamente. Olá, Ana. Acho que não nos conhecemos, mas estou feliz em conhecê-la. Ana piscou 2 vezes e então olhou para o rosto do irmão para confirmar suas palavras. Futura rainha. Não me diga. Você vai casar com um irmão. Alexandre assentiu. Embora o acordo tenha sido feito minutos atrás, ela será minha futura esposa. Agora estamos a caminho do rei da Baviera para anunciá-lo. Mas primeiro, terei que cumprir minha promessa a você. Então, por que não entramos e dançamos? Alexander disse enquanto oferecia sua mão. Ana apenas o encarou, o braço cruzado sobre o peito. Ela ainda não conseguia aceitar a ideia de seu irmão se casar com uma mulher que ele acabou de conhecer. Só de pensar nisso a deixava tonta. Eles foram para a Austréia porque a cerimônia da coroa do novo rei não. Espere, Ana percebeu uma coisa. Então é isso que seu irmão chama de assuntos importantes? Ana balançou a cabeça. Não estou com humor para dançar esta noite, irmão. Foi um longo dia e estou cansado. As sobrancelhas de Alexander se enrugaram com sua resposta inesperada. Por quê? Porque você mentiu para mim, irmão. Você não me disse que o assunto importante com o qual você está falando é ela disse, apontando para Sophie. Quem é ela afinal? Princesa da Baviera. Você casualmente pediu a ela para se tornar sua rainha? Bombardeando Alexander com perguntas, Alexander soltou um suspiro. Então é por isso que ela está brava, hein? Desculpe, não expliquei claramente. Me desculpe por não ter te contado tudo. Vou contar agora mesmo. A princesa Sophie é a mulher que nosso pai arranjou para meu casamento. Ambas as partes concordaram e ela compareceu à cerimônia da coroa do rei List. Então eu vim aqui procurá-la e perguntei se ela estava disposta a aceitar nosso casamento. Alexander olhou para Sophie depois de explicar os acontecimentos para Ana. Não é mesmo, Sophie? Sophie assentiu em afirmação. Sim, seu irmão realmente me perguntou se eu posso me tornar sua rainha e eu aceitei. Peço desculpas se isso o magoou de alguma forma, Alteza. Então foi isso, hein? Ana proferiu, convencida por sua explicação. Tudo bem. Me desculpe se eu agi imprudentemente, irmão. Ela começou a mexer os dedos, as bochechas coradas. Vou retirar minhas palavras. Por favor, dance comigo. Está tudo resolvido agora. Alexander riu baixinho ao ver o rosto tímido de sua irmãzinha. Bem, não é como se você tivesse escolha, certo, irmão? Afinal, é dever do príncipe imperial. Mamãe me ensinou sobre os papéis e responsabilidades da família real. Sendo uma princesa, também espero me casar com um príncipe de outro país. Alexander e Sophie fizeram uma careta.
Eles estavam apenas falando sobre serem forçados a se casar mais cedo. Ver que Ana já está aberta à ideia do casamento real é algo que entristeceu a ambos. Fazer parte da família real não deixou escolha a não ser cumprir seu dever. Agora que ela também mencionou a mãe deles, Alexander se lembrou da investigação em andamento sobre a morte deles. Não houve progresso e ele estava ficando impaciente. Assim que ele retornar à Rutênia, ele resolverá esse problema imediatamente. Alexandre agarrou o braço de Ana com carinho. Vamos entrar. Antes de entrar no palácio, Alexandre olhou por cima do ombro. Sophie, eu vou primeiro. Por favor, informe seu pai sobre sua decisão. Vou alcançá-lo assim que terminar minha dança com minha irmã. Sim, eu entendo. Vejo você mais tarde. Alexandre entrou no palácio e juntou-se ao resto da multidão. Ele entrou no meio do salão de baile com Ana ao seu lado. Eles dançaram e conseguiram atrair os olhares da multidão. Depois disso, ele deixou Ana mais uma vez aos cuidados de Roland e se dirigiu às pressas para uma sala onde Sophia está localizada. Limpando o suor da testa e ajeitando o terno, Alexandre bateu na porta e entrou. Lá dentro, Louis, Sophie e o rei da Baviera estavam presentes. A atmosfera lá dentro era amigável em comparação com a anterior. Obrigado por esperar, eu precisava cuidar de uma coisa, disse ele enquanto caminhava até sua cadeira e se sentava. Ele olhou para os membros da família real da Baviera antes de falar. Está tudo bem, Sua Alteza Imperial. Afinal, terminamos de discutir seu casamento. É assim mesmo? Alexandre ajeitou a gravata e olhou amigavelmente para o rei. Então, já que os assuntos foram discutidos, agora só pedi uma bênção. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar a Sophie mais uma vez se ela está disposta a ser minha esposa. O olhar de Alexander cintilou para Sophie, cuja mão era segurada com adoração por sua irmã, Louise. Sophie? Sophie colocou a mão sobre a de Louise, envolvendo-a. Aceito o casamento, Sir Alexander. Alexandre sorriu satisfeito. Muito bem, darei minhas bênçãos a vocês dois. O rei da Baviera entrou na conversa. Sua Alteza Imperial, vou deixá-la aos seus cuidados. Não se preocupe, senhor, eu vou cuidar dela, Alexander assegurou. Então, estávamos discutindo o desenvolvimento de seu relacionamento um com o outro. Louise entrou na conversa. Eu sei que este é um casamento político, mas vocês dois devem criar um vínculo eterno que irá beneficiar mutuamente o relacionamento um do outro. Alexander acenou com a cabeça, gostando da ideia. Claro, estou ciente disso. Então o que você tem em mente? Minha irmã viverá com você na Rutênia. O que significa que ela irá com você quando você voltar para o seu país. Ok, tudo bem por mim. Partiremos em uma semana. Sophie, por favor, passe seu tempo com sua família antes de partirmos. Sophie olha para baixo sombriamente. A ideia de deixar sua família em uma semana e passar o resto de sua vida em um país estrangeiro cuja cultura, língua e costumes são diferentes da Alemanha é de partir o coração. Vendo isso, Alexander acenou com a mão. Não se preocupe, Sophie, você ainda pode vê-los, é claro, e eles podem visitá-la na Rutênia. Peço desculpas se fiz parecer que vocês estão se separando. Veja, Sua Alteza Imperial nos disse que podemos visitá-lo lá. Então não fique triste agora, ok? Louise confortou a irmã. Sim, Sophie pronunciou fracamente. Concluindo a reunião, Alexandre cumpriu com sucesso uma de suas funções. Para encontrar uma rainha, restam apenas dois. Produza um herdeiro e ganhe território. Cumprir todos os três faria dele o melhor imperador do Império da Rutênia. Ele cuidaria disso. Reencarnate capítulo 30. Uma semana depois, em seu quarto de hotel, Alexander se preparava para a partida. Ana estava tomando banho enquanto ele cuidava da bagagem. Roland, como sempre, está de guarda, vigiando-os caso algo sombrio aconteça. Você pode me passar meu uniforme aí, Roland? Roland curvou-se enquanto cumpria a ordem do príncipe. Ele pegou o uniforme e o entregou a Alexander. Alexander acenou em agradecimento e começou a dobrá-lo. Normalmente,
Seria função do empregado cuidar de seus pertences, mas ele não trouxe nenhum, pois acredita que pode fazer isso sozinho, principalmente cuidando de suas coisas. Eles partirão em alguns minutos. O carro está pronto, estacionado bem em frente ao hotel. A divisão de segurança já abriu caminho e organizou tudo racionalmente de acordo com as suas necessidades. Como este é o último dia de sua viagem a Viena, também é a hora em que Sophie os acompanhará de volta a Rutênia. Eles os encontrarão na estação central de Viena, onde o trem deles está de prontidão. Alexander olhou para o relógio de pulso. Falta apenas 1 hora. Ele chamou Ana, que ainda estava se lavando no banheiro. Ana, mais rápido, vamos nos atrasar. Eu sei, estou quase terminando, Ana respondeu enquanto fechava a torneira. Ela saiu do banheiro, seu corpo envolto em uma toalha. Alexander inclinou a cabeça momentaneamente, sinalizando para Roland ajudá-la a se vestir. Roland casualmente acenou com a cabeça e foi até Ana e ajudou a vestir o vestido. Após 15 minutos de preparação, eles estavam prontos para partir. 30 minutos depois, eles chegaram à estação central de Viena. Para a segurança da família imperial do Império Rutênia, o rei do Império Austríaco fechou temporariamente a estação e a levantará assim que o príncipe imperial partir. O rei não pôde vir à estação porque tem assuntos urgentes para resolver. Alexander simplesmente entendeu o motivo, pois também experimentou lidar com uma papelada infernal que exigia, se não dias, semanas para cuidar. Na estação, eles viram Sophie vestida com um elegante vestido preto parada no centro da plataforma. À sua direita, Louise pode ser vista com um sorriso brilhante no rosto e, à esquerda, seu pai, o rei da Baviera. Passeando em direção a eles, Alexander inclinou a cabeça ligeiramente, cumprimentando-os formalmente. Peço desculpas por fazer você esperar. Ana demorou muito no banho antes, então. Aí. Alexander estremeceu, sentindo um beliscão forte em seu braço. Ele olhou para baixo e viu Ana com um olhar penetrante. Ela provavelmente ficou brava com os comentários dele. Está tudo bem, acabamos de chegar aqui de qualquer maneira, Sophie respondeu, aliviando suas preocupações. Entendo. Alexander esfregou a parte de seu braço onde Ana o beliscou. Nesse caso, posso presumir que vocês três se despediram. Alexander olhou para os três, observando como sua expressão se tornava sombria. Sim, por favor, cuide da minha filha, disse o rei da Baviera. Se você fizer algo ruim ou machucar minha irmã, eu vou me certificar de que você pague por isso, Louise ameaçou. Louise, com quem você pensa que está falando? O rei repreendeu seu comportamento ao qual Alexandre não deu atenção. Está tudo bem, Alteza, eu não me importo nem um pouco. Os olhos de Alexander piscaram para Louise. Não se preocupe, eu vou cuidar de sua irmã, eu prometo a você. Louise conseguiu se acalmar depois de ouvir o que o príncipe disse. Ela então se curvou e deu-lhe um aceno cortês. Estarei ansioso por isso. O olhar do rei se suavizou ao testemunhar Louise. Cuide dela, Alexander, ele falou em um tom firme. Ela não é apenas a filha da família real de um império, mas minha querida filha. Você deve cuidar bem dela. O príncipe assentiu e acenou. Eu sei, aceitei este casamento com Sophie, estou ciente das minhas responsabilidades, assegurou. O rei assentiu e com isso, eles se separaram. Alexandre sinalizou para os guardas imperiais do Império Rutênia levarem as malas e tudo para o trem. Sophie acenou para sua família, enquanto os três embarcavam no trem. No trem, Roland estava de guarda em sua rotina habitual, fazendo rondas em cada carro, certificando-se de que não haverá contratempos. Felizmente, não havia nenhum elemento suspeito por perto. A divisão de segurança fez um bom trabalho para garantir que não haja bombas ou dispositivos indesejados plantados no trem. O trem apitou e começou a se mover. Sophie olhou pela janela e viu sua família acenando para ela, sorrindo. Ela sorriu de volta para eles. Vou sentir falta de todos, ela sussurrou para si mesma enquanto o trem se movia mais rápido. Como levará 2 dias para voltar a Rutênia,
Alexander passa o tempo simplesmente conversando com Sophia e Anna. À noite, Alexander saltou para a cama, puxou o lençol e deitou-se. À medida que sua consciência se afasta, Alexander cai lentamente no sono. Momentos depois, algo misterioso ocorreu em seu sono. Ele abriu os olhos e viu um cenário diferente. Não era o luxuoso interior do trem, mas sim o interior de algo muito familiar para ele. Seus olhos se arregalaram depois de uma varredura completa ao redor da sala. Ele está em um escritório pessoal com um tamanho muito grande para apenas um homem. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Nova York e uma enorme e moderna escrivaninha de madeira escura repleta de papéis. Todo o resto é branco, desde o teto, pisos e paredes. Não há dúvidas, este era o escritório dele em sua vida passada. Por que ele está aqui? Ele tocou seu corpo aqui e ali, verificando se isso era um sonho. Ele pode sentir cada toque que fez, parecia genuinamente vívido. Como se fosse um negócio real. Na mesa, havia um smartphone. Alexander agarrou-o apressadamente e usou como espelho para verificar a si mesmo. Surpreendentemente, não era mais o rosto de Alexander, era de Thomas Arrier. Este novo evento repentino paralisou momentaneamente. Isso significa que ele está de volta ao seu mundo original? Abruptamente, a resposta à sua pergunta veio à mente. Não, isso não é possível. Apenas com a queda, simplesmente não havia como nenhum ser humano sobreviver àquela queda. Isso o leva a questionar, que lugar é esse? Confuso com suas novas circunstâncias, uma voz soou dentro do escritório. Então você é o Thomas Arrier, hein? Thomas se sobressaltou com a voz inesperada. Parecia familiar. Ele se virou e viu a figura de Alexander Romanov. Thomas reflexivamente deu um passo para trás, surpreso com a aparição repentina de Alexander. É perfeitamente normal sentir-se confuso. Depois de tudo isso, não acho que haverá pessoas racionais que permaneceriam sãs, Alexander disse casualmente, caminhando lentamente em direção à janela. O que está acontecendo? Por que estou aqui? Thomas exigiu, seus olhos fixos em Alexander. Não é óbvio? Eu sou o verdadeiro Alexander Romanov. Eu sei disso, mas como isso é possível? Alexander não respondeu. Em vez disso, ele olhou pela janela. Ele ficou hipnotizado com a visão dos arranha-céus modernos, a noite bem iluminada e a altura do prédio em que ele estava. Impressionante. Então é assim que o futuro se parece, hein? É uma pena que eu nunca tenha nascido aqui. Responda a minha maldita pergunta. Alexander fez uma pausa e se virou. Isso pode ser uma surpresa para você. Na verdade, você está apenas sonhando. Estou apenas sonhando. Thomas repetiu as palavras do homem. Ele está tirando sarro dele. Este é um lugar que você criou, escondido em suas memórias, e o lugar que muitas vezes aparece na maior parte do seu dia a dia. Quanto à sua pergunta sobre quem eu sou o que você chama de consciência adormecida, aquela que está afetando sua personalidade e comportamento. Embora não haja realmente nada que eu possa fazer sobre isso, isso é o básico. Ele explicou levianamente. Thomas suspirou, começando a entender a situação em que se encontrava. Então, se este é o verdadeiro Alexander e está vivo neste pseudo mundo, talvez ele possa fazer algumas perguntas. Posso fazer-lhe algumas perguntas? Vá em frente. Como acabei em seu corpo depois que morri em um acidente de carro? É por acaso, na verdade, Alexander começou. Quando nosso comboio foi atacado, fui nocauteado. Fui levado ao hospital, mas já era tarde. Parece que sofri de uma hemorragia cerebral interna, lesão que soube por seu conhecimento por sinal, que me causou a morte. Claro, eu era jovem e ansiava por uma vida longa, então orei ao Todo-Poderoso, esperando que ele pudesse de alguma forma me salvar do meu destino. E fui atendido. No entanto, houve um problema. Não posso retornar ao meu corpo, mas ele pode ser ocupado por outra alma, e é aí que você entra. Ao ouvir sua história um tanto ridícula, Thomas não pôde deixar de rir com desdém. Então, você está me dizendo que Deus transferiu minha alma para o seu corpo? Sim. Agora você está entendendo. Isso não faz o menor sentido.
Para um homem como você, não faria sentido. Especialmente quando você está obcecado com a realidade e os fatos. Você nem acredita que existe um ser superior. Thomas permaneceu em silêncio. Sei tudo sobre você, Thomas. Eu estive dentro de sua mente. Devo dizer que você é um sujeito genial. Você sabe muitas coisas sobre ciência e engenharia. Você possui uma corporação com o maior patrimônio líquido e ainda vive uma vida humilde. Suas conquistas são surpreendentes. É por isso que fiquei grato por você ter sucesso em meu corpo. Fiquei grato porque você criou uma cura para a doença da minha querida Ana. Eu ainda estou perdido aqui, Alexander. Digamos que você fez um acordo com esse ser supremo. O que você recebeu em troca? O que você quer dizer? Você não pode retornar ao seu corpo, certo? Onde isso deixa você? Alexander olhou para baixo, sua expressão sombria. Não há nenhum. Meu corpo consegue viver, mas para mim, não. Estou preso aqui em sua mente, o que tecnicamente significa que compartilhamos um corpo. Embora eu não tenha muito efeito, as memórias que criei e minhas emoções permaneceram. Ele parou. Eu vejo. Eu entendo agora. Alexander voltou sua atenção para a janela e voltou a observar o mundo moderno diante dele. Talvez você vá introduzir elementos modernos no meu? Thomas reuniu coragem antes de responder. É a única maneira que vejo a Rutênia de aumentar sua economia. Devo dizer que a seu pai deixou uma enorme confusão que tive que implementar reformas imediatas. Alexandre riu. Peço desculpas por isso. Há também uma coisa sobre você. Você cria armas como seu trabalho principal. Você também vai apresentá-lo lá? Thomas murmurou sua resposta. Que tal armas nucleares? Você também vai apresentá-los ao meu mundo? Você está falando sobre a bomba atômica? Bem, tem que ser construído para um mundo moderno progredir. Sem ela, o mundo que você está vendo agora seria diferente. É inevitável. Mesmo que eu não reencarnasse em seu corpo, alguém o inventaria. É mesmo? Bem, eu praticamente não me importo muito de qualquer maneira. Afinal, é a sua vida. Mas tenho um favor a lhe pedir, se não se importar. Eu considerei essa minha nova vida como uma segunda chance. Então, farei o que você pedir com o melhor de minha capacidade. Meu favor é simples. Quero que você cuide da minha família e descubra quem matou meu pai e minha mãe. Entendido. Farei o possível, obrigado. Alexander sorriu para ele gentilmente. Estamos ficando sem tempo. Você deve voltar agora. Eu vou te encontrar de novo. Quem sabe? Este pode ser nosso primeiro e último encontro. Ainda assim, é um prazer conhecê-lo, Thomas. Ele sorriu calorosamente. Considere isso como uma formalidade. Da mesma forma, Alexandre. Ambos compartilharam um sorriso. Segundos depois, Alexander levantou a mão e estalou o dedo. De repente, Tomás. Não. Alexander saltou de sua cama, respirando pesadamente. Ele olhou em volta e descobriu que havia retornado. Foi de fato um sonho misterioso. Reencarnatei capítulo 31 1º de dezembro de 1922, Império da Rutênia. Em São Petersburgo, o início da temporada de inverno começou em todo o país. Alexandre ficou atrás da janela, observando enquanto os ventos gelados chicoteavam os flocos de neve, congelando o chão do palácio. Seu escritório é protegido por uma chama suave que arde na lareira. No calor daquele abrigo, Alexandre segurava uma caneta, jogando-a na mão. Ele girou com fluidez em sua mão, quando um pensamento veio à mente. Está começando. O primeiro dia de dezembro é o dia importante para todo o Império da Rutênia, pois os funcionários recém-eleitos assumiram o cargo no Conselho Imperial que ele criou para apaziguar a massa. Ele está programado para fazer um discurso, reconhecendo oficialmente um novo ramo legislativo do governo da Rutênia, cuja função é introduzir novas reformas em busca da melhoria da população. Uma batida na porta reverberou dentro de seu quarto. Ele casualmente olhou por cima do ombro e viu Roland. Senhor, o carro está pronto, Roland anunciou. Muito bem. Alexander pegou seu sobretudo preto pendurado em sua cadeira e o vestiu ao sair. Ele abriu a porta e saiu.
Os guardas o esperavam enquanto descia as imponentes escadas do segundo andar do palácio. Quando Alexander pisou no chão, os guardas formaram uma formação e o escoltaram silenciosamente até o carro. Os guardas abriram a porta para ele e Alexandre sentou-se no assento de couro. O carro dirige suavemente até o local designado, enquanto Alexander fechava os olhos, sonhava acordado e esperava que o que ele havia feito nos últimos 4 meses tivesse um bom resultado. Alexandre ficou atrás do pódio, atrás dele estava um trono para um rei. Eles chamam isso de discurso do trono. Ele olhou para as pessoas à sua frente e viu todos os conselhos imperiais, 600 oficiais eleitos para ser exato, todos olhando ansiosamente para ele, o novo imperador que mudou o tecido social do Império da Rutênia. O povo de todo o vasto território do Império também estava ansioso para ouvir o discurso do novo imperador, reunindo-se nas rádios, parando temporariamente seus trabalhos para ouvir as últimas notícias de seu país. Alexander respirou fundo enquanto se preparava para seu discurso. Não havia roteiro nem teleprompter. Portanto, cada palavra que sai de sua boca é puramente de seu coração e mente. Normalmente, esse discurso seria como um passeio no parque para ele. Ele participou de centenas de conferências com milhares de pessoas, mas a pressão comparada daqui é diferente, porque ele não se dirige a eles como ser de uma empresa. Ele é o rei de um país com mais de 160 milhões de pessoas ouvindo. Vamos começar. O cuidado do bem-estar da pátria, que me é confiado pela providência onipotente, levou-me a convocar os representantes eleitos do povo para ajudar em nossas tarefas legislativas. Dou as boas-vindas a vocês, aquelas melhores pessoas que ordenei que meus amados súditos escolhessem entre si, com uma fé ardente no brilhante futuro da Rutênia. Tarefas difíceis e complicadas esperam por você. Acredito que vocês são inspirados e unidos pelo amor ao seu país. Protegerei as novas instituições que concedi ao meu povo na firme convicção de que você dedicará todas as suas forças ao serviço abnegado à pátria, ao esclarecimento das necessidades do campesinato que me é tão caro, e à promoção do esclarecimento popular e do bem-estar nacional, lembrando que para a grandeza espiritual e prosperidade do Estado não precisamos apenas de liberdade, mas de ordem baseada na lei. Meu desejo ardente de ver meu povo feliz e de passar para meu filho um Estado forte, próspero e iluminado seria então realizado. Que o Senhor abençoe os trabalhos que empreenderei em união com o Conselho Imperial, e que este dia doravante seja conhecido como o dia da renovação moral da Rutênia, o dia do renascimento de suas melhores forças. Comece o trabalho com o qual eu incumbi com reverência e justifique a fé que o imperador e o povo depositaram em você. Que Deus esteja conosco em nossos trabalhos. Que o Senhor ajude a mim e a você. Uma rodada de aplausos soou dentro do salão quando Alexander voltou para a cadeira e se sentou. Ao se sentar, um homem de 50 e poucos anos, com cabelos loiros e rechonchudos caminhou até o pódio. Ele é o presidente do Conselho Imperial. Seu nome é Ludmil Mikhailov, membro do Partido Democrático Constitucional. Como presidente eleito do Conselho Imperial, Ludmil também é obrigado a fazer um discurso sobre a criação do Conselho Imperial. Ludmil começou. Sua Majestade Imperial. Em seu discurso ao Conselho Imperial, o Senhor teve o prazer de afirmar sua intenção de proteger as novas instituições. Esta promessa solene de um monarca ao seu povo é uma garantia firme de que o nosso sistema legislativo crescerá continuamente, desenvolvendo-se de acordo com estritos princípios constitucionais. O Conselho Imperial, por seu lado, esforçar-se-á por aperfeiçoar os princípios do governo popular e submeterá à sanção de Vossa Majestade um projeto de lei que estabeleça uma legislatura popular fundada no princípio do sufrágio universal, segundo a vontade unanimemente expressa do povo. O apelo de Vossa Majestade à unidade no trabalho pelo bem da pátria encontra uma resposta viva nos corações de todos os membros do Conselho Imperial. Temos membros de todas as classes e todos os povos da Rutênia, e estamos unidos por um desejo comum e fervoroso de renovar a Rutênia e criar um sistema estatal fundado em garantias firmes para as liberdades civis e na coexistência pacífica de todas as classes e nacionalidades. O Conselho Imperial sente-se obrigado a assinalar,
porém, que as condições em que vive o país são de natureza a frustrar qualquer trabalho verdadeiramente frutífero dirigido ao rejuvenescimento das forças do país. O país concluiu que a arbitrariedade dos funcionários administrativos que separam o imperador do povo é a falha fundamental da vida nacional. Com uma voz unida, o país declarou em alta voz que a renovação da vida nacional só é possível com base na liberdade, no direito de ação popular independente, na participação popular no poder legislativo e no controle popular do poder executivo. No discurso de Vossa Majestade de 1º de agosto de 1905, Vossa Majestade teve o prazer de proclamar do alto do trono uma firme determinação de construir o futuro da Rutênia com base nesses mesmos princípios. Todo o povo recebeu esta notícia com um grito unânime de alegria. No entanto, os primeiros dias de liberdade foram obscurecidos por severas provações. Os responsáveis são todos aqueles que ainda negam ao povo acesso ao imperador e violam os princípios do Manifesto de Outubro. Eles cobriram o país com a vergonha de execuções injustas, pogroms, fuzilamentos e prisões. Agora, quanto à legislação urgente, o Conselho Imperial, cumprindo os deveres que o povo lhe atribuiu, considera urgentemente necessário acordar leis precisas que garantam imunidade pessoal, liberdade de consciência, liberdade de expressão e de imprensa, liberdade de união e reunião e liberdade de greve. Nenhuma reforma das relações sociais é viável sem garantias precisas e aplicação estrita desses direitos, que nos foram prometidos em 1º de agosto. O Conselho Imperial também considera necessário assegurar o direito de petição dos cidadãos ao Legislativo Popular. O Conselho Imperial sustenta firmemente a convicção de que nem a liberdade nem a ordem fundada no direito podem ser fortes ou duradouras sem a estrita observância do princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem exceção. O Conselho Imperial, portanto, elaborará projetos de lei para a igualdade total de todos os cidadãos e para a abolição de todas as restrições e privilégios atribuídos a qualquer pessoa em razão de classe, nacionalidade, religião ou sexo. O Conselho Imperial esforçar-se-á também por emancipar o país da tutela administrativa que lhe obstrui o caminho, deixando as limitações das liberdades cívicas apenas ao Poder Judiciário Autônomo. O Conselho Imperial considera intolerável o uso da pena de morte, mesmo por sentença judicial. A pena capital nunca deve ser aplicada em nenhuma circunstância. O Conselho Imperial considera-se no direito de falar por todo o povo ao expressar o desejo unânime de ver o dia em que a pena de morte seja abolida para sempre. Estas são as exigências da consciência popular, impossíveis de negar e cujo cumprimento não pode ser adiado. Sire, o Conselho Imperial espera de você uma anistia política plena, como primeira garantia do entendimento mútuo e acordo mútuo entre o imperador e o povo. No final do discurso, Alexander fechou os olhos, contemplando profundamente algo. Então, ele assentiu. Um sorriso de júbilo perpassou o rosto do presidente ao ver o reconhecimento do Conselho Imperial. A partir de hoje, a data de 1º de dezembro se tornará um feriado nacional, inaugurando uma nova era do Império Rutênia. Enquanto estava sentado no trono, Alexandre sorriu interiormente quando seu primeiro plano de fortalecer seu país foi cumprido. Proteger sua nova vida dada por Alexandre é proteger o país pelo qual ele governou. Agora que o Conselho Imperial está estabelecido, ele pode passar para a etapa 2. Plano de modernização. Alexandre imaginou-se anunciando uma nova era de tecnologia avançada, mais avançada do que as existentes agora. Seu cérebro é a chave para o sucesso, contendo uma quantidade estupenda de conhecimento. Eu sou o homem que detém 2 milhões de anos de culminação humana. É hora de se concretizar. Isso vai ser emocionante. Reencarnate capítulo 32. Após o discurso na sede do Conselho Imperial, Alexandre prontamente retornou ao Palácio de Inverno junto com seus ministros. Ao chegarem, foram recebidos por suas irmãs, que os esperavam na porta. Boa tarde, querido irmão, correu tudo bem? Justina deu um passo à frente enquanto lhe cumprimentava seu irmão. Sim, eu estava feliz por isso. De qualquer forma, tenho um negócio urgente a tratar. Encontro vocês 3 no jantar.
A propósito, onde está Sophia? Ah, a senhorita Sophia está no quarto dela, pintando. Ela disse que passará no seu escritório quando terminar. Cristina respondeu. É assim mesmo? Bem, diga a ela que não posso ser interrompido durante o trabalho. Temos um assunto muito importante para discutir. Diga a ela que irei ao quarto dela quando terminar. Entendeu? Entendido, irmão. Ok. Alexander deu um tapinha amoroso na cabeça deles, um por um. Cristina e Anos receberam calorosamente, mas quando foi a vez de Tifania, ela afastou a mão dele com um tapa levianamente. Eu disse que não gosto de você acariciando minha cabeça. Tifania reclamou. Você está tão espinhosa como sempre, Tifania. Alexander riu, desistindo da ideia de acariciar sua cabeça. Tifania realmente odiava seu irmão por seu comportamento passado. Embora ele tenha mudado consideravelmente, ela ainda acredita que ele ainda tem isso dentro dele. Ela esperava que seu irmão agisse mais como um príncipe, não apenas como um cara amigável da vizinhança que não leva sua posição muito a sério. Para ela, ainda é difícil acreditar que seu irmão é quem governa o império da Rutênia. A coisa toda parece muito irreal para ela. Para ela, ele não está pronto. Seu pai não ensinou a agir como um. Ok, vejo vocês minhas lindas irmãs mais tarde. Alexander dirigiu-se ao seu escritório e, depois de fechar a porta atrás de si, dirigiu-se imediatamente à secretária e abriu uma das gavetas. Ele pegou uma pilha de documentos e entregou ao seu conselho de ministros. Primeiro-ministro Sergei, nossa perda no Império Yamato nos fez perder influência sobre o reino de Shuzon. Temo que sim, senhor, enquanto a outra potência ocidental aperta seu domínio no reino de Shuzon, nossa influência sobre eles está perdendo a cada dia. Tivemos que retirar todas as nossas forças estacionadas em Busan e Amseong e fazê-las recuar de volta para Vladivostok. Alexandre estalou a língua enquanto olhava para cada um de seus ministros. Bem, nós subestimamos o povo Yamato por pensar que eles são bárbaros e incivilizados. Meu pai é o culpado por levar adiante a guerra, mesmo contra o conselho da nossos generais e do ministro da guerra. Acredito que ainda podemos impor nossa agenda no reino de Shuzon, Vossa Majestade. O Império Yamato ainda nos teme. Sergei pode ter razão nisso. Embora muitos fatores tenham contribuído para a derrota do Império Rutênia para o Império Yamato, isso não significa que eles são fracos militarmente. Se o conflito tivesse ocorrido no continente Europa, eles certamente venceriam, porque a maioria dos exércitos industrializados e modernizados estão estacionados do oeste. O Extremo Oriente ainda não está tão modernizado quanto a frente doméstica. As probabilidades estavam contra eles. No entanto, o reino de Shozon ainda é uma região estratégica. Seus vizinhos do norte, a dinastia Han, tem acesso a muitas matérias-primas que pode usar para abastecer a indústria do Império Rutênia. Perdê-las é um golpe na cara. Talvez você esteja, senhor, lamentando que tenhamos retirado a frota do Báltico. Sergei pisou com cuidado ao pronunciar essas palavras. Havia uma chance de podermos vencê-los, mas nosso ministro da guerra foi brando, encolhendo-se de um futuro incerto. As palavras de Sergei ganharam um olhar de desaprovação do ministro da guerra. Não estou me arrependendo de nada, Sergei, disse Alexander. Na verdade, devemos ser gratos por não ser tarde demais. Recebi notícias de que a frota do Báltico está cheia de marinheiros inexperientes que nunca viram um combate real. Arriscar aquela frota causaria o colapso de nossa posição de poder na Europa. É a razão pela qual eu ordenei que eles se lembrassem. Tenho planos para esses navios, mas estará em nossa próxima agenda. Por enquanto, abra os documentos que entreguei a você. Os ministros assentiram e abriram o documento. No jornal, uma carta diz rascunho do projeto de lei de infraestrutura. Eles arquearam uma sobrancelha depois de ler a primeira linha. Antes que um deles levantasse a mão para esclarecer alguma coisa, Alexander continuou. É um projeto de lei que eu gostaria de propor ao Conselho Imperial. Este projeto de lei ajudará a modernizar o Império da Rutênia. Alexander explicou e continuou. No entanto, de acordo com a Constituição, não posso propor leis,
Então gostaria de saber se algum de vocês tem uma conexão com alguns funcionários do Conselho Imperial. Sim, senhor. Não se preocupe com isso, Sergei assegurou, levantando a mão. Muito bem então. Então, vamos discutir este projeto de lei. Vou explicar o projeto de lei. Se você tiver dúvidas, guarde-as para você. Responderei assim que concluir minha apresentação. Os ministros assentiram. O projeto de lei era composto por 700 páginas. Alexander começou a explicar a eles sobre o projeto de lei. Como é longo, deixe-me resumir para você. O objetivo do projeto de lei de infraestrutura é modernizar a infraestrutura da Rutênia em todo o país por meio de uma série de projetos de construção. Consertar e reabilitar estradas, pontes e ferrovias, construir novas estradas, pontes, ferrovias e suas instalações necessárias para facilitar, consertar e reabilitar portos e desenvolver instalações portuárias adequadas e construir e melhorar o abastecimento de água, energia elétrica e abastecimento de petróleo. Construir barragens, centrais elétricas, linhas de energia e oleodutos em todo o país. Construir ou melhorar os municípios por meio da renovação urbana. Introduzir medidas sanitárias e investir nas indústrias locais para aumentar a produção. O orçamento inicial proposto calculado por Alexander era de 58.110.570.130 USD, 1 trilhão em dinheiro de hoje, 12% do produto interno bruto da Rutênia. Embora este seja apenas um rascunho, tudo ainda pode mudar. Este projeto de lei seria um grande salto na infraestrutura atual da Rutênia. Esses projetos serão realizados em todo o país e também serão um grande impulso para a economia, pois criarão muitos empregos para as pessoas em toda a Rutênia. O tempo aproximado para que o projeto seja realizado, caso passe no Conselho Imperial, é de 10 a 15 anos. É muito tempo. Alexandre esperava que nenhum conflito surgisse, pois seu projeto definitivamente exigiria muitos tempos de paz. Existe alguma região na Europa para se preocupar? Alexandre ponderou consigo mesmo enquanto explicava a conta. Havia uma região, a região dos Balcãs. A ascensão do nacionalismo lá é galopante. A Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de um certo príncipe austro-húngaro que visitou Sarajevo e foi morto por um nacionalista eslavo Gavrilo Principe. Já que este não é o mesmo mundo que o dele, qual poderia ser a centelha de um grande conflito que arrastará todas as potências da Europa? Será o mesmo que os Balcãs? Seja o que for, ele só espera que isso não aconteça entre a reconstrução do Estado. Após 3 horas de deliberação e multitarefa com seus pensamentos, Alexander concluiu sua apresentação. Seu trabalho é identificar erros, enganos ou falhas em minha conta. Depois de identificá-los, quero que você corrija. E então proponha-os ao Conselho Imperial. Isto é urgente, então priorize. Você pode terminar em seu escritório, todos podem sair, exceto o ministro de Assuntos Internos, Guerra e seu primeiro-ministro. Os ministros que não foram chamados se levantaram e deixaram o escritório. Os que permaneceram se aproximaram de Alexandre. Sua Majestade, o que você precisa? Dmitri Kaniv, o ministro de Assuntos Internos, perguntou. Sir Dmitri, posso pedir uma atualização sobre a Mão Negra? Dmitri se esquivou e respondeu. Infelizmente, senhor, ainda não temos chumbo. Então você está me dizendo que depois de 4 meses de investigação você não teve uma única pista. É isso que você está me dizendo, Dmitri? A voz de Alexander pode estar calma, mas Dmitri não é estúpido o suficiente para perceber que o príncipe está com raiva. Não, senhor, temos uma pista, mas parece ser um beco sem saída. Lamentamos relatar isso a você, mas ainda não podemos localizá-lo. Por que você não consegue localizá-los? Eles mataram o pai e a mãe do Império da Rutênia, minha mãe e meu pai. Alexandre gritou. Eles os mataram e ainda. Eles são capazes de fugir disso. Alexander zombou irritantemente. O governo tem financiado o Ministério de Assuntos Internos para produzir resultados, não para me dizer que você não tem o que eu peço. Caramba, o que aconteceu no dia 1º de agosto?
Quando você me avisou de um ataque iminente. De onde você tirou essa informação? É um remetente anônimo. Sua Majestade, mas estamos trabalhando duro. Pare de me dizer que você está trabalhando duro porque, do jeito que eu vejo, você não está trabalhando duro o suficiente. Alexander bateu com o punho na mesa, assustando todos em silêncio. Tenho ouvido desculpas semelhantes do Ministério da Administração Interna. Vou te dar uma última chance. Se você não tiver informações sobre a Mão Negra até o final do ano, eu o liberarei de seu dever e encontrarei alguém que possa fazer melhor. Está entendido? Dmitri só pôde acenar com a cabeça. Sim, senhor. Agora, saia do meu escritório. Dmitri fez uma reverência e saiu do escritório. Alexander suspirou quando seus olhos piscaram para os dois. Quanto a vocês dois, arranjem-me um horário para uma de nossas bases militares e navais. Eu gostaria de visitá-los para saber por que nossos militares falharam no Extremo Oriente. Juntamente com o projeto de lei de infraestrutura, também modernizarei nossas forças armadas. Entendo Vossa Majestade. Isso é tudo? Sim, quero uma lista de nomes e contato do fabricante de armas da Rutênia. Gostaria de consultar algo com eles. O olhar de Alexander caiu de sua mesa. Em uma dessas gavetas havia uma série de projetos do novo armamento padrão dos militares. Ele esboçava e desenhava projetos sempre que tinha tempo livre. É hora de apresentá-los. Entendido, senhor. Você o terá em sua mesa à noite. Agora você pode sair. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.